Na natureza, não existe amor mais sublime e generoso do que o amor de mãe. O corpo da mãe é projetado como uma fortaleza de cuidado, um refúgio totalmente seguro para a vida que está se formando. No entanto, existe uma exceção cruel, um erro biológico raro que transforma o útero materno em um campo de batalha gelado. Em vez de nutrir, o sistema imunológico da mãe identifica o próprio filho como um inimigo invasor. Ele mobiliza todo um exército de células para atacar e destruir o sangue do bebê antes mesmo dele dar o primeiro choro ao nascer. Por milénios, isso foi uma maldição sem solução. Bebês que nasciam roxos, ofegantes ou que faleciam ainda no útero, deixando uma dor profunda e uma culpa injusta para milhões de mulheres. Chamavam isso de fenômeno dos Blue Babies, os bebês azuis. Hoje vamos mergulhar na história médica mais dramática do século XX. A história do sangue RH negativo, da guerra silenciosa entre mãe e filho e da injeção miraculosa que salvou milhões de vidas, inclusive a sua. 1. O paradoxo da natureza. Quando o sangue da mãe rejeita o filho. Para entender essa tragédia, precisamos voltar ao conceito básico dos tipos sanguíneos que já discutimos. Você pode ser A, B ou O, mas o que decide a sobrevivência na gravidez é aquele pequeno sinal de mais ou menos ao lado. A maioria da humanidade, cerca de 85%, tem sangue RH positivo, mais. O sangue deles contém uma proteína na superfície dos glóbulos vermelhos. Mas os outros 15% têm sangue RH negativo, menos. O sangue deles é totalmente vazio dessa proteína. O problema começa quando uma mulher RH negativo se une a um homem RH positivo. Pela lei da genética, que chamamos de lotaria dos genes, o bebê no útero tem pelo menos 50% de chance de herdar o sangue RH positivo do pai. E é aqui que surge o paradoxo biológico. O sistema imunológico da mãe RH negativo funciona como uma equipa de segurança rigorosa. Ele é programado para atacar qualquer coisa estranha que entre no corpo, como bactérias ou vírus. Quando o sangue do bebê RH positivo entra em contacto acidental com o sangue da mãe, pela placenta ou no parto, o sistema imunológico dela detecta na hora as proteínas estranhas no sangue do filho. Ele não sabe que é o próprio filho. Ele só vê um invasor com o código positivo. E o corpo da mãe começa a produzir anticorpos. Esses assassinos biológicos são treinados especialmente para caçar e destruir células RH positivas. Isso não é culpa da mãe. É um mecanismo de defesa da natureza funcionando com eficiência excessiva. 2. A guerra começa no segundo filho. O mais assustador desse fenômeno é a sua paciência. Geralmente, o primeiro filho RH positivo nasce seguro. Por quê? Porque na primeira gravidez, a quantidade de sangue do bebê que se mistura com a da mãe geralmente não é suficiente para ativar um ataque total. O sistema imunológico da mãe está apenas na fase de reconhecimento. Ele registra o inimigo, mas não ataca a tempo. O primeiro bebê nasce saudável, a mãe fica feliz, a família comemora, mas eles não sabem que, dentro do corpo da mãe, uma bomba relógio foi ativada. O sistema imunológico da mãe agora tem uma memória. Ele guardou a aparência da célula RH positiva. Ele afiou as armas. Ele fica à espera. Isso é chamado de processo de sensibilização. Uma vez que a mãe é sensibilizada, o corpo dela jamais esquece. Quando a mãe engravida pela segunda vez e o bebê é novamente RH positivo, o exército de anticorpos da mãe já está pronto. Desta vez, eles não esperam. Eles são minúsculos, capazes de atravessar a placenta, invadir a circulação do feto e começar um massacre. Eles atacam os glóbulos vermelhos do bebê, destruindo as células que carregam oxigênio. O bebê no útero entra em um estado de anemia profunda. O coraçãozinho precisa bater mais rápido e mais forte para compensar, levando à insuficiência cardíaca. O fígado e o baço ficam inchados. É uma guerra desigual que acontece em silêncio absoluto, logo abaixo do batimento cardíaco da mãe. 3. O fantasma dos bebés azuis. Antes da década de 1960, o desfecho dessa guerra costumava ser trágico. Milhares de bebês nasciam com a condição médica chamada eritroblastose fetal, a doença hemolítica do recém-nascido. Mas o nome mais assustador registado pela história é Blue Babies, os bebês azuis. Como os glóbulos vermelhos eram destruídos em massa, o corpo dos bebês não tinha oxigênio suficiente, deixando a pele arroxeada ou azulada.
Ao mesmo tempo, os restos das células rompidas liberavam bilirrubina, causando uma icterícia grave nos bebés. Muitos comentários de seguidores mais velhos em vídeos anteriores relataram essa memória terrível. Eu quase morri ao nascer. Minha mãe teve vários abortos espontâneos depois que eu nasci. O único método na época para salvar essas crianças era a exsanguíneo-transfusão logo após o nascimento. Os médicos precisavam retirar todo o sangue cheio de anticorpos e células rompidas do bebê, substituindo-o por sangue de um doador RH negativo, geralmente do tipo O negativo. Era um procedimento arriscado, doloroso e nem sempre bem-sucedido. Muitas crianças partiram ou sobreviveram com sequelas neurológicas permanentes. Cemitérios antigos estão cheios de túmulos pequenos de irmãos mais novos, vítimas de um mecanismo biológico que seus pais nem conheciam. 4. O presente do braço de ouro, ROGAM. Mas a história mudou em 1968. Um milagre médico surgiu, encerrando milénios de sofrimento das mães RH negativo. Foi a criação da imunoglobulina, ou o que chamamos popularmente de vacina ROGAM, anti-D. O mecanismo dela é de uma simplicidade genial. Se o sistema imunológico da mãe quer atacar as células RH positivas do filho, por que não o vendamos? A ROGAM é, na verdade, uma dose de anticorpos artificiais. Quando injetada na mãe, geralmente na 28ª semana e logo após o parto, ela age como um esquadrão de limpeza especial. Ela caça e destrói as células RH positivas do bebê que escaparam para o sangue da mãe antes que o sistema imunológico dela consiga percebê-las. Ela limpa os rastros, apaga as evidências. Com isso, o sistema imunológico da mãe nunca é ativado. Ela nunca se torna sensibilizada. Ela continua achando que está tudo seguro. Para o próximo filho, o corpo da mãe continua como uma folha em branco. De onde veio o antídoto para essa maldição? Você vai se surpreender. Veio do sangue de um homem chamado James Harrison na Austrália. Esse homem do braço de ouro carregava um tipo de anticorpo natural raríssimo que impede a doença de Rhesus. Ele doou sangue mais de 1000 vezes ao longo da vida. Estima-se que seu plasma foi usado para fabricar milhões de doses de anti-D, salvando mais de 2,4 milhões de crianças em todo o mundo. Talvez você mesmo ou seus filhos estejam vivos graças ao sangue desse herói silencioso. 5. As armadilhas invisíveis, abortos e traumas. No entanto, há uma verdade perigosa que muitas mulheres RH negativo ignoram hoje em dia. Muitas pensam, só preciso tomar a vacina quando o bebê nascer. Errado! O processo de sensibilização pode ocorrer a qualquer momento em que o sangue da mãe e do bebê entrem em contacto, não apenas no parto. Uma leve batida de carro, uma queda da escada, um exame de amniocentese e, especialmente, um aborto espontâneo ou provocado. Muitos relatos emocionantes foram compartilhados. Tive um aborto na 8ª semana e o médico não aplicou a ROGAM. Agora não consigo segurar mais nenhuma gestação. Mesmo que o feto tenha apenas poucas semanas, o sangue dele já pode conter o fator RH positivo. Se a gravidez termina, seja de forma espontânea ou não, e a mãe não recebe a ROGAM em até 72 horas, o sistema imunológico dela pode ser ativado para sempre. Uma vez que o interruptor é ligado, a medicina moderna ainda não tem como desligá-lo. Não dá para dessensibilizar. É por isso que esse conhecimento salva vidas. 6 conselhos vitais para mulheres RH negativo. Se você tem um tipo sanguíneo com o sinal de menos, O, A, B, B ou AB, este é o seu guia de sobrevivência obrigatório. Primeiro, o tipo sanguíneo do seu parceiro. Se ele também for RH negativo, menos, parabéns, seu filho será 100% RH negativo. Você está totalmente segura. Não precisa de vacina nem de preocupação. Você pertence ao grupo de linhagem segura. Mas se o seu parceiro for RH positivo, ou se você não souber o tipo sanguíneo do pai do bebê, haja como se estivesse correndo o risco máximo. Segundo, nunca pula vacina. Os médicos costumam prescrevê-la na 28ª semana de gestação e em até 72 horas após o parto. Mas lembre-se de exigi-la se tiver qualquer sangramento na gravidez ou trauma na região abdominal. Terceiro, cartão de identificação.
carregue sempre um cartão com seu tipo sanguíneo ou use uma pulseira médica indicando RH negativo. Em caso de emergência e inconsciência, receber sangue positivo por engano pode causar a sensibilização, afetando sua capacidade de ter filhos futuramente. E, finalmente, não deixe o medo apagar a alegria de ser mãe. A ciência venceu essa maldição. Os bebés azuis agora são apenas histórias em livros de medicina, desde que não esqueçamos a história e sigamos o protocolo de tratamento. Você é uma mãe RH negativo que já passou por essa angústia? Ou é um dos bebés sortudos que foram salvos pela vacina RhoGAM ou pela transfusão nos primórdios da medicina? Compartilhe sua história nos comentários. Suas experiências reais podem ser o alerta precioso que salvará uma vida que está lendo este post agora. Não esqueça de clicar no botão de se inscrever para mais conhecimentos médicos que podem proteger você e sua família. E se já for inscrito, bem-vindo de volta!